Olá, reis e rainhas. O que eu tenho hoje aqui é o livro Não Tenhais Medo, do Elton Mesquita. Ele tem uma série no YouTube sobre o livro também, mas ela não mostra tudo que se tem nele. Eu tô lendo ele ainda, não tô nem na metade, mas eu já assisti ela e tenho um conhecimento raso sobre. O que eu acho legal que ele destaca é sobre esse assunto. Como salvar sua próxima ceia de Natal, o Brasil e talvez até sua alma, porque ele fala muito sobre o processo de amadurecimento da inteligência sabedoria, por se dizer. Porque, como assim, para você começar a progredir, você tem que questionar as coisas. Só que esse questionar, ele tem dois lados de ver. Um é porque ele está saindo do senso comum, tipo, vamos supor que todo mundo, quando vê uma cobra, vai lá e corre dela. A pessoa vai começar a questionar por que as pessoas correm da cobra, só que ela vai se arriscar a entrar num terreno. Então tem esse lado e tem o da sabedoria, porque ela vai saber por quê. Então estaria criando um estudo científico. Uma das partes que eu acho legal ressaltar é essa daqui: já não há mais tantos humanos assim por aí, se você prestar atenção, que ele leva em conta várias reações do cerebelo que a gente tem e acontece normalmente, principalmente com os mais jovens, que quando eles estão descobrindo o mundo, eles normalmente começam a generalizar, assim por dizer. Como, por exemplo, a grande briga direita versus esquerda, progressismo versus conservadorismo. Uma pessoa que ele fala que conheceu um senhor comunista, né, de 60 anos, que fala que todo conservador e dá muitas palavras depreciativas e relaciona todo conservador com essas palavras, sendo que não necessariamente eles são isso, porque tem uma carreira toda por trás sobre por que eles chegaram a essa conclusão. Então ele fala disso, sobre você colocar meio que um rótulo na pessoa e já odiar a pessoa, não entender por que ela chegou até a conclusão. E fala aqui, Gore, Maldição Ancestral, do Custo Brasil, Baby Horror, os bebês microcefálicos, contaminação de HIV e sífilis, fantasmas vingativos, Celso Daniel, sacrifícios, número de PMs mortos por ano, desastres, represa mariana, traumas, 7 contra 1, possessão demoníaca, militânciasocialista.org e os chefões do Dostoiévski, crianças sinistras, dos meninos do tráfico, a MC Melody, que tá sendo, tipo, é uma criança que tá sendo sexualizado demais, vampirismo, CPMF e afins, delírios, fanfics de esquerda, loucura, garantismo penal e até a reviravolta telegráfica desde o início, a utopia progressista da esquerda finalmente se concretizando, revelando-se o não lugar. Eu acho legal essa questão que ele fala da esquerda e progressismo, porque isso não necessariamente se revela como o pensamento político esquerda, porque se você for pensar como uma linguagem simbólica, todos esses problemas de esquerda, progressismo, elas são relacionadas aos mais novos, com essa questão aí da descoberta da sabedoria. Então é um caminho. Tanto que tem aquela frase que eles falam se você não foi socialista quando era mais novo, você é sem coração. E se você não é conservador, quando você é mais velho, você não tem cérebro. E a outra parte é que ele fala sobre essa questão das pessoas ignorarem o que aconteceu antes do que eles nasceram, a história por trás. De, por exemplo, entender a história que aconteceu antes de você, e com isso você leva os aprendizados, entende por que os erros e os aprendizados dos erros, e assim você acaba não cometendo a mesma coisa. Como aqui, ó. Ignorar o que aconteceu antes do nascimento torna o indivíduo uma criança para sempre, pois de que leva a humanidade, se esta não for entrecida na vida dos ancestrais por meio de registro histórico. E isso é mais para... Cadê?
Aconteceu isso porque o indivíduo não compreender, ele tem uma compreensão somente do presente, que seria o que ele está vivendo, presente e futuro. Só que você tem lá a tríade, né? Passado, presente e futuro. Quando você compreende uma criança, ela compreende o presente. Por exemplo, ela vai se molhar, ela não vai pegar uma toalha para depois que ela se molhar, ela se secar, porque ela não compreende o futuro ainda. O futuro, as pessoas começam a desenvolver, mas na questão aí da adolescência, quando você começa a fazer planos, fazer, ó, o que eu quero fazer quando crescer e tal. E o passado é mais no começo da idade adulta, mas claro, tem pessoas que não desenvolvem pelo resto da vida. Continua vivendo sempre presente, presente, presente. Porque o passado é a questão de compreender o que você passou, o que foi bom, o que você não pode mudar, porque também entra nessa questão. Se você faz uma coisa hoje, você fez ela. Então você não pode desfazer. Isso está preso na sua vida pelo resto até você morrer, né? Ou até, dependendo do que você fez, até você não morrer, porque aí ficaria registrado na história. Deixa eu ver. E aqui ele fala também, no segundo capítulo, a expressão playing the tape, que é a que os terapeutas usam para casais quando eles estão tendo discussões e essas discussões continuam a repetir. Tipo, briga por dinheiro. Sempre tá lá brigando por dinheiro pelas mesmas razões e nunca resolve essa discussão. E o que ele coloca aqui é se analisa se o outro parte da mesma premissa que você. E já coloca aqui como spoiler, não parte. Porque se os dois colocarem exatamente os pontos na linha e qual premissa estão partindo, onde querem chegar, seria uma coisa que seria mais resolvida bem mais fácil. Aqui ele já fala daquela questão lá do pensamento, do progressista versus conservador, que é o que você fala com uma cobra. Por que não? Porque eu não vou ir lá ver a cobra, que seria uma coisa comum que todo mundo faz. Daí o conservador já responderia, por que não? Tipo, com todas as razões por trás que ele já testou, já comprovou. Só que a pessoa ainda está crescendo e não sabe isso. Tem que aprender por si próprio. Eu acho que esse livro tem muita coisa a ensinar, ainda mais sobre questão de simbologia, para quem não entende muito de hermetismo, essas coisas assim, é porque, vamos supor, os livros antigos, como a Bíblia, o Corão, eles não falam de forma direta, fala de forma simbólica, como ele fala aqui. Então, isso é porque o mundo, ele tem uma questão de meio que tudo joga as mesmas regras. Não sei se já ouviram falar de econofísica, muitas coisas da biologia que é aplicada à física, que é aplicada à computação, que você tem, por exemplo, a seleção artificial que fazem com programas, dentro de programas. Então, meio que tudo está dentro de as mesmas regras do jogo. Então, você, quando compreende isso, você consegue ver a simbologia e entender onde que ela encaixa. Eu vejo que é por isso. Eu vou terminar de ler. Logo, tendo mais conclusões, eu já mando aqui. Então, até mais, reis e rainhas.